E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou apresentar para vocês um projeto de piso de concreto estruturalmente armado, que eu fiz há mais de 10 anos para a Petrobras. Há 10 anos atrás, o ano exatamente era 2010. Não existia ainda o Instituto ATG. Entretanto, eu já trabalhava como engenheiro civil calculista em uma empresa privada que tinha diversos clientes interessantes, dentre eles a Petrobras. Na cidade de Macaé, existe um grupo que faz o reparo dos dutos submarinos. É conhecido como GRDS. A grande maioria desse grupo é formado por mergulhadores que descem até as tubulações danificadas para tentar repará-las. Às vezes é possível, às vezes não, às vezes é necessária a substituição das peças. Essas tubulações são retiradas e, obviamente, são removidas e têm que ser armazenadas em algum local. Anteriormente à criação desse pavimento, a Petrobras armazenava esses tubos diretamente num pátio em contato com o solo. Entretanto, foi identificado a presença de um material radioativo, conhecido como Tenorme, que estava incrustado nas tubulações. Mais do que depressa, a Petrobras se viu na necessidade de criar uma barreira entre essas tubulações e o solo. Um piso seria, com certeza, o mais adequado, mas não para receber essas tubulações diretamente, em função de dificuldades construtivas e também da própria logística de movimentação dessas tubulações dentro do pátio. Então foram criados berços de concreto. Berços nada mais são do que blocos de concreto adaptados para receberem essas tubulações, para aí sim poder armazenar de maneira inteligente esses tubos, inclusive com a entrada de empilhadeiras. Eu vou apresentar primeiro as fotos da obra para que vocês possam entender melhor a situação e depois ficar mais fácil também de fazer a leitura dos projetos. Essa primeira foto aqui que vocês estão vendo é a entrada de um dos estaleiros. Perceba que os portões são bem grandes, né? E aqui embaixo você tem uma rampa para o acesso das empilhadeiras. Aqui dentro, né, já temos uma visão do piso de concreto estruturalmente armado. Aqui as empilhadeiras entrando, né, trazendo os berços de concreto. Aqui eles já estão todos enfileirados para receber as tubulações principais, aquelas que vão servir de suporte para as outras tubulações que vão vir na transversal. Nessa foto aqui embaixo você já vê as primeiras tubulações sendo colocadas. Aqui você já vê que boa parte das tubulações principais já foram assentadas sobre esses berços. Perceba que os berços, eles têm aqui algumas alças para fazer justamente o içamento deles, assim como você vê nessa foto aqui da empilhadeira. E por fim, as tubulações sendo empilhadas aqui transversalmente aos tubos principais. Eu fiz um estudo de algumas situações para chegar a uma solução ótima no que diz respeito à quantidade de tubos que esses estaleiros poderiam abrigar, levando em consideração, obviamente, não somente o comprimento do tubo, mas também o diâmetro dessas tubulações e também o peso dessas tubulações, afetadas, obviamente, pela espessura que as mesmas possuíam. Uma das situações era levando em consideração qual era a máxima distância que eu poderia aproximar um berço de concreto do outro sem que ocorresse uma sobreposição de tensões. Então aqui, o pré-dimensionamento desse piso foi de 16 centímetros. Levando em consideração um ângulo de 45 graus para o espraiamento das tensões, o máximo que esse berço de concreto poderia chegar do outro, para que não houvesse a sobreposição de tensões, era 32 centímetros. Mas essa situação não foi levada em consideração porque existia uma outra maneira de colocar esses berços de forma a aproveitar melhor a resistência desses tubos que, na verdade, serviriam como vigas para a armazenagem dos tubos que estão na transversal. Para esse estudo, eu criei uma planilha automatizada que levou em consideração tudo o que estava envolvido. Eu entrei com as dimensões dos estaleiros,
Na verdade, eu entrei com a dimensão de um estaleiro, pois tudo que fosse resolvido para aquele estaleiro poderia ser repetido para os demais. As dimensões das tubulações, as dimensões dos berços de concreto, a proximidade máxima e mínima que esses berços de concreto poderiam ter uns dos outros, a tensão máxima admitida no pavimento, levando em consideração a espessura do pré-dimensionamento que foi dado para essa placa de 16 centímetros e por aí afora. O fato é que essa planilha trabalha apenas com a quantidade de blocos, levando em consideração, obviamente, também o layout, a disposição desses blocos, pensando também na logística e na operacionalidade dessas empilhadeiras que levariam esses tubos até os berços. E cheguei num valor de 64, que resultou numa quantidade adequada para cada estaleiro em função de uma limitação que a gente tinha de altura que não poderia passar dos 4,5 metros. Bom, aqui temos a primeira folha de projeto, é a forma do piso de concreto. O piso é tudo isso daqui, formado por 6 estaleiros. Primeiro estaleiro, segundo estaleiro e assim vai até o 6º estaleiro. Aqui em vermelho você tem as grelhas de captação de águas pluviais. Aqui você vê que elas são repetidas porque ocorre um desnível do estaleiro 1 para o estaleiro 2 e do estaleiro 2 para o estaleiro 3. Inclusive temos muretas de contenção ao longo desses comprimentos. Aqui embaixo uma caixa de passagem e aqui as rampas de acesso das empilhadeiras para os estaleiros. Vou chegar um pouquinho mais perto aqui, ó. Aqui você consegue ver no estaleiro 1 a informação da espessura da placa, do carregamento estático máximo de 10 toneladas força por metro quadrado e também o móvel pontual em função do tráfego da empilhadeira, 10 toneladas força. Aqui, ó, encontrando com as grelhas de águas pluviais, temos as juntas de encontro, aqui temos as juntas de retração e também as informações dos níveis. Lembra que eu falei que tem um desnível daqui para cá? Ó? Aqui 6,132 e aqui 5,692. É um pequeno desnível, mas resultou numa muretinha de contenção aí de 44 centímetros. Bom, na folha 2 tem uma locação dos berços. Lembram que eram 64 berços? Eles necessitaram ficar espaçados a 50 centímetros uns dos outros, levando em consideração o comprimento de cada berço, que é de 1 metro. Então aqui, ó, tem a locação desses berços, não houve sobreposição de tensões em função do espraiamento de tensões do berço para o pavimento. E aqui embaixo temos a especificação dos tubos que serviram de longarinas para receber os tubos transversais. É possível ver aqui na parte de baixo as rampas que dão acesso a esses estaleiros, com a devida inclinação. Aqui o detalhe dos berços, temos nesses 3 desenhos aqui as formas e aqui as armações, levando em consideração também essa alça para o içamento desses berços. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto aqui para vocês verem melhor. Corte A e corte B. Aqui o detalhe da armação, levando em consideração também a ferragem da alça. Bom, finalizando o último projeto de fundação desses portões que eram pesados e grandes também. Temos aqui a forma e logo abaixo a ferragem desses blocos. E não somente o detalhamento dos chumbadores e das mísulas de reforço da base dos pilares, mas também das placas de ancoragem. Bom, vou apresentar para vocês o memorial de cálculo que eu desenvolvi. Afinal de contas, era a exigência a entrega do memorial. Esse aqui para o pavimento de concreto armado. Eu vou descer rapidamente aqui, ó. Você tem o índice, aqui os documentos recebidos para o desenvolvimento do projeto, as características técnicas do projeto.
Aqui a janela do TQS, né? Eu utilizei o TQS para fazer esse dimensionamento, na verdade eu enganei o TQS, né? Eu inseri uma laje, falei que a laje era um piso, entrei com os coeficientes de mola debaixo dessa laje, de forma que representassem adequadamente o suporte do solo. Esforços e deformações, eu determinei uma área de estudo para fazer a obtenção desses esforços e dessas deformações. Você percebe aqui, ó, a influência dos berços de concreto sobre o pavimento, mas o esforço crítico realmente é a empilhadeira posicionada na borda do pavimento. Dá uma olhada aqui, ó, em destaque, depois um pouquinho mais para frente vai ter um zoom dessa região. Mas você olhando isso aqui de frente, né, vendo todos esses esforços aqui em elevação, você percebe realmente que o esforço provocado pela empilhadeira posicionada na borda do pavimento é o crítico. Bom, vamos descer mais rapidamente aqui, ó. Temos aqui os momentos fletores, aqui também o momento fletor, uma imagem tridimensional. Aqui um zoom daquela região que eu mostrei para vocês, ó, a carga da empilhadeira na borda da placa. E depois aqui os valores de deslocamento. Aqui as armações, determinação de armadura na borda da placa. As armaduras no interior da placa, tanto superior quanto inferior. Temos aqui também as armaduras de reforço das juntas. E finalizando aqui também a da armadura de retração. Aqui embaixo as conclusões e as especificações técnicas e as normas aplicadas. E aqui fechando, pessoal, com o memorial de cálculo dos berços de concreto. Aqui o índice, as características técnicas do projeto, o estudo que eu falei para vocês, que eu precisei fazer, e aqui o método utilizado, que foi o método das bielas comprimidas, entretanto adaptado. Eu adaptei o método para levar em consideração essa geometria que ele tinha na face superior para receber adequadamente as tubulações. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Combinado?